Em um bairro modesto de uma cidade grande, vivia um homem chamado Arthur, um professor dedicado, com a paixão ardente por transformar mentes e acender a chama do conhecimento em seus alunos. Suas aulas eram lendárias, cheias de histórias, analogias e uma sabedoria que ia muito além dos livros didáticos. Arthur não ensinava apenas matérias, ele ensinava a vida, a pensar criticamente, a sonhar alto. Fora da sala de aula, sua vida era um retrato de simplicidade, pontuado por tardes no parque com seus 2 filhos e conversas profundas com sua esposa, Maria. A comunidade o via como um pilar, um farol de integridade e inteligência. No entanto, por trás daquele sorriso tranquilo e do semblante sereno, escondia-se uma batalha silenciosa e avassaladora. Uma guerra travada nas sombras da vida financeira, onde os números se tornaram inimigos implacáveis. Arthur, em sua incessante busca por oferecer o melhor à sua família, havia se enredado em uma teia de dívidas. Começou com empréstimos modestos para cobrir despesas inesperadas, uma reforma necessária na casa, o plano de saúde que ficou mais caro, a mensalidade da escola dos filhos que subia a cada ano. Logo a bola de neve cresceu, e os juros se tornaram uma força esmagadora, consumindo cada centavo de seu já apertado salário. A adversidade que ele enfrentava não era visível, não era uma doença física ou um acidente, mas um tormento financeiro que corroía sua paz de espírito, minava sua energia e ameaçava a própria estrutura de sua existência. O peso de cada conta não paga, de cada ligação de cobrança, era como uma âncora invisível puxando-o para o fundo. Ele sentia-se um paradoxo. Um mestre em sabedoria prática, mas um prisioneiro de sua própria realidade econômica. A cada dia, a sombra da insolvência ficava mais densa, e o futuro, antes tão cheio de promessas para seus alunos, parecia incerto para ele mesmo. As noites eram passadas em claro, as planilhas financeiras se multiplicavam em sua mente, e o medo de não conseguir sustentar sua família era uma constante, sufocante dor. O desafio monumental de Arthur não se resumia apenas aos números negativos em sua conta bancária. Era a humilhação silenciosa, o sentimento de falha que assombrava seus pensamentos mais íntimos. Como ele, um professor que inspirava tantos jovens a buscarem seus sonhos e a planejarem seus futuros, podia estar tão perdido em seu próprio presente? A vergonha era um fardo pesado que ele carregava sozinho, incapaz de compartilhar a dimensão de seu desespero com sua esposa, Maria, para não a preocupar ainda mais. Ele via a esperança nos olhos de seus filhos e sentia-se impotente, imaginando como poderia continuar a ser o herói deles quando sua própria vida estava desmoronando financeiramente. Os boletos se empilhavam na mesa da cozinha, os avisos de corte de luz e água se tornavam mais frequentes, e o medo de perder a pequena casa que haviam construído com tanto sacrifício se tornava uma realidade palpável. A pressão era tamanha que começou a afetar seu desempenho em sala de aula. Embora tentasse disfarçar, a mente de Arthur estava constantemente calculando, projetando cenários de catástrofe, buscando uma saída que parecia nunca chegar. Seus olhos, antes brilhantes com a luz do conhecimento, agora carregavam uma sombra de cansaço e preocupação. A inspiração que ele tão facilmente transmitia aos outros parecia tê-lo abandonado. O salário, que antes parecia suficiente para uma vida modesta, agora mal cobria os juros de suas dívidas, deixando-o em um ciclo vicioso de desespero. Ele se sentia preso em uma gaiola invisível, enquanto o mundo ao redor parecia progredir. A sensação de estar afogando-se lentamente era esmagadora, e a cada mês a água subia um pouco mais, ameaçando submergi-lo completamente. A ironia de ser um homem de conhecimento, incapaz de resolver seu próprio dilema financeiro, era uma tortura constante. A espiral descendente atingiu seu ponto mais baixo em um dia chuvoso de terça-feira. Uma carta com o logotipo do banco chegou, informando sobre a iminente execução hipotecária de sua casa,
caso não houvesse o pagamento de 3 parcelas atrasadas em 10 dias. O coração de Arthur afundou no peito. Não era apenas a perda de um imóvel, era a perda do lar, das memórias, da segurança de sua família. Era a concretização de todos os seus piores pesadelos. Naquele mesmo dia, a escola particular dos filhos ligou, avisando que, devido ao atraso de 2 mensalidades, eles seriam impedidos de entrar na semana seguinte. Arthur sentiu o ar rarear em seus pulmões. Ele estava falhando como pai, como marido, como provedor. O pilar da comunidade estava desmoronando sob o peso de sua própria fraqueza. Ele se viu sentado no chão frio da cozinha, a cabeça entre as mãos, as lágrimas escorrendo silenciosamente. O orgulho, a dignidade, tudo parecia ter se evaporado. O professor que ensinava sobre resiliência e superação sentia-se completamente vazio, sem forças para levantar. Não havia mais para onde correr, nem para quem pedir ajuda. A vergonha era tão grande que ele se recusava a confessar a extensão do problema aos amigos ou familiares. Era o ponto mais escuro de sua vida, onde a esperança parecia uma palavra oca e distante. A dor não era apenas pela perda material iminente, mas pela sensação de ter traído a confiança de sua família, de não ter conseguido protegê-los. A imagem dos rostos felizes de seus filhos brincando na sala de estar se misturava com a visão sombria do despejo, e o contraste era agonizante. Ele sabia que precisava fazer algo, mas não via luz no fim do túnel, apenas uma escuridão opressora que ameaçava consumi-lo por completo. No abismo de seu desespero, quando tudo parecia perdido, uma centelha de esperança surgiu de onde menos se esperava. Uma ligação inusitada, vinda de um escritório de consultoria de alto padrão, que ele nunca imaginou que soubesse de sua existência. Do outro lado da linha, uma voz formal o convidava para uma oportunidade única. Dar uma aula especial para um seleto grupo de empresários e investidores de grande sucesso, um grupo de bilionários, em um evento privado. O tema? Perspectivas de vida e a verdadeira riqueza. Arthur quase riu da ironia. Um homem endividado para falar sobre riqueza? A princípio, ele recusou, sentindo que era uma piada de mau gosto, uma zombaria cruel de sua situação. Como poderia ele, que mal conseguia manter a própria casa, oferecer qualquer insight valioso a pessoas que possuíam fortunas inimagináveis? Mas a necessidade era urgente, e a insistência da consultora era incomum. Ela mencionou que o convite veio de uma recomendação pessoal de um antigo aluno de Arthur, que havia se tornado um empresário influente e que sempre lembrava com carinho das aulas de vida do professor. A centelha, então, se acendeu. Não era sobre dinheiro, não era sobre finanças, era sobre sabedoria, era sobre aquilo que ele fazia de melhor. A responsabilidade para com sua família, o olhar de seus filhos que o viam como um porto seguro, foi a força motriz que o impulsionou a considerar a proposta novamente. Essa era a sua última chance, um último fôlego antes de afundar de vez. Aquele convite, por mais absurdo que parecesse à primeira vista, representava a possibilidade de um resgate, não apenas financeiro, mas também da sua dignidade e do seu propósito. Ele respirou fundo, secou as lágrimas e decidiu que, por sua família, ele enfrentaria o desafio, mesmo que parecesse uma missão impossível. A preparação para aquela aula atípica foi diferente de qualquer outra que Arthur já tivesse ministrado. Ele não podia apresentar slides cheios de gráficos financeiros, nem fórmulas de investimento. Sua matéria era a vida em sua forma mais crua, a essência da resiliência humana. Ele passou dias e noites em introspecção, revistando suas próprias experiências, suas falhas, seus aprendizados. A lição que ele daria não seria teórica, mas vivida. Ele percebeu que a única coisa de valor que poderia oferecer a um grupo de bilionários era algo que o dinheiro não podia comprar. Uma perspectiva autêntica sobre o que realmente importa. A sabedoria que vem da superação
da humildade e da jornada pessoal. Sua própria adversidade, o buraco financeiro que o consumia paradoxalmente, se tornava sua maior ferramenta de ensino. Ele decidiu que seria brutalmente honesto, não sobre os detalhes de suas dívidas, mas sobre o sentimento de perder o controle, a fragilidade da existência, a busca por significado para além do material. Era uma abordagem arriscada, mas era a única que ele sentia ser verdadeira. A jornada de recuperação de Arthur não seria apenas a tentativa de quitar suas dívidas, mas a recuperação de sua própria essência, de sua voz, de sua fé em si mesmo. Ele buscaria nas profundezas de sua alma a coragem para expor a vulnerabilidade que sentia, transformando-a em uma fonte de força. Pensou nos seus alunos, nas incontáveis vezes que os incentivou a serem autênticos e a não temerem seus próprios erros, pois eram neles que residia o maior aprendizado. Agora, era a vez dele aplicar aquela mesma sabedoria em sua própria vida, em um palco inesperado. A cada rascunho de suas anotações, uma nova camada de propósito se revelava. O dia da aula chegou. Arthur, com seu terno modesto e um nó na garganta, foi levado a um luxuoso salão de conferências. A atmosfera era densa, impregnada de formalidade e uma palpável curiosidade. Homens e mulheres de negócios, alguns dos nomes mais poderosos do país, estavam sentados à sua frente, com olhares que variavam do ceticismo à genuína expectativa. Ele podia sentir o peso de suas fortunas, a experiência acumulada em suas carreiras brilhantes, e o contraste com sua própria situação o atingiu como um raio. O professor endividado estava ali para dar uma aula a um grupo de bilionários. Uma cena que desafiava a lógica. Mas Arthur sabia que o valor de sua mensagem não residia em sua conta bancária, mas na verdade que ele trazia. Ele começou a falar, não com a voz autoritária de um acadêmico, mas com a humildade e a profundidade de alguém que havia enfrentado a tempestade. Compartilhou a essência de suas aulas de vida para seus alunos, sobre a importância de sonhar, de errar, de se reerguer. E então, com uma coragem que o surpreendeu, ele teceu sua própria história de adversidade, não com autopiedade, mas como um estudo de caso sobre a fragilidade da segurança e a verdadeira natureza da força interior. Ele falou sobre como o dinheiro pode resolver muitos problemas, mas não todos, e como a busca incessante pela acumulação pode, paradoxalmente, levar à perda do que é essencial. Sua voz, inicialmente trêmula, ganhou firmeza à medida que a paixão por sua mensagem tomava conta. A cada palavra, ele notava uma mudança na expressão dos presentes, um leve aceno de cabeça aqui, um olhar mais atento ali. Ele não estava apenas falando, ele estava conectando-se com algo universal, algo que transcendia o abismo de suas realidades financeiras. A aula de Arthur se desenrolou em um silêncio quase reverente. Ele não apresentou gráficos de lucratividade ou estratégias de mercado. Em vez disso, ele usou analogias simples, porém profundas, extraídas do cotidiano e da natureza, para ilustrar a impermanência do sucesso material e a perenidade dos valores humanos. Ele falou sobre a árvore que, mesmo com as raízes mais profundas, pode ser derrubada por uma tempestade implacável, e como a verdadeira resiliência reside na capacidade de brotar novamente, de se adaptar e de encontrar nutrição em solo aparentemente estéril. Sua narrativa era desprovida de jargões financeiros, mas carregada de uma autenticidade que poucos naquela sala estavam acostumados a ouvir. A cada ponto, ele desafiava os bilionários a olharem além de seus portfólios e impérios, para dentro de si mesmos, para o legado que realmente desejavam deixar. Ele questionou o que aconteceria se toda a sua fortuna desaparecesse da noite para o dia. O que restaria? Quais seriam os alicerces que permaneceriam inabaláveis? Ele enfatizou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se cultiva. Relacionamentos, propósito,
paz de espírito, a capacidade de impactar positivamente a vida de outras pessoas. Era uma perspectiva radical para um público tão acostumado a medir o sucesso em cifras. Arthur estava, sem saber, desconstruindo a própria definição de riqueza para muitos ali presentes, usando sua própria vulnerabilidade como prova viva de que a vida pode despojar alguém de tudo, exceto de sua essência. A interação com aquele grupo de bilionários, que inicialmente parecia uma montanha intransponível, estava se tornando uma ponte. Ele não era mais apenas o professor endividado, ele era o catalisador de uma reflexão profunda. A aula do professor Arthur não terminou com um aplauso ensurdecedor ou com um cheque milionário. Terminou com um silêncio pensativo, quase meditativo. Alguns dos bilionários tinham lágrimas nos olhos, outros acenavam lentamente com a cabeça, visivelmente tocados pelas palavras daquele homem simples. Não era piedade que ele inspirava, mas respeito e, talvez, uma redescoberta de valores adormecidos. Arthur, por sua vez, sentiu uma leveza que há. Naquela sala opulenta, onde o ar parecia denso com o peso de fortunas acumuladas, o professor continuou. Sua voz, inicialmente hesitante pela pressão, agora fluía com a serenidade de um rio antigo, carregando a sabedoria de anos de observação e reflexão. Ele não falava mais de números e indicadores de mercado, mas de valores que nenhuma planilha poderia quantificar. A resiliência do espírito humano, a riqueza da experiência partilhada, o legado que se constrói para além das cifras. Os bilionários, acostumados a palestras sobre ROI e estratégias de fusão, estavam hipnotizados. Não era a novidade do assunto, mas a autenticidade e a vulnerabilidade do mensageiro que os prendia. Ele contava histórias de seus alunos, de pequenos negócios que floresceram não por grandes investimentos, mas por dedicação e um profundo senso de propósito. A cada analogia, a cada exemplo de vida simples, mas plena, ele desmontava, peça por peça, a premissa de que a felicidade e o sucesso eram diretamente proporcionais ao tamanho da conta bancária. Eles viram nele não um professor endividado, mas um mestre em uma forma de riqueza que muitos deles haviam esquecido ou nunca sequer vislumbrado. A atmosfera mudou, a formalidade se dissolveu e um silêncio pensativo pairou no ar, mais potente do que qualquer debate acalorado. O professor, sentindo o peso daquela quietude, concluiu sua fala não com um apelo, mas com uma pergunta. O que de fato estamos construindo? São impérios de concreto e dígitos, ou são pontes de significado e impacto humano duradouro? A pergunta ecoou na sala, cada palavra reverberando nas mentes dos presentes, confrontando-os com uma realidade que as reuniões de diretoria raramente abordavam. Quando ele finalmente se calou, não houve aplausos imediatos. Houve algo muito mais profundo. Um reconhecimento tácito, um assentimento silencioso que vinha da alma. Um dos bilionários, um magnata da tecnologia conhecido por sua frieza calculista, foi o primeiro a se levantar. Caminhou até o professor e, estendendo a mão, disse: "Professor, hoje o senhor não nos deu uma aula, deu-nos uma lição de vida que nem todo o nosso dinheiro poderia comprar." Outros se seguiram, alguns com perguntas genuínas, outros apenas com um olhar de respeito e gratidão. A troca que se seguiu não foi uma sessão de perguntas e respostas típica. Foi um diálogo, uma partilha de perspectivas, onde o professor não era mais o endividado, mas o catalisador de um novo pensamento. A barreira de suas condições financeiras havia se desfeito, substituída pela universalidade de sua mensagem. Naquela noite, ao deixar a mansão, o professor não carregava apenas a sensação de ter cumprido seu dever. Ele carregava uma luz interior renovada, além da resolução de suas dívidas iminentes. Vários dos bilionários se aproximaram com propostas concretas. Um queria financiar integralmente a educação de seus filhos, outro ofereceu um contrato de consultoria para um projeto social, e houve até quem propusesse um fundo de apoio para iniciativas educacionais lideradas por ele.
A torrente de ofertas poderia ter oprimido qualquer um, mas ele, de alguma forma, sentia-se estranhamente calmo. O impacto de sua aula não se limitava ao socorro financeiro. Era uma profunda transformação em sua própria percepção de valor. Ele, o professor endividado que deu uma aula a um grupo de bilionários, realmente saiu de lá diferente. Percebeu que sua verdadeira riqueza não estava enquanto ele possuía, mas no que ele podia oferecer: conhecimento, perspectiva e uma visão humanista que o dinheiro não comprava. Essa redescoberta foi o ponto crucial, a centelha que reacendeu seu propósito. Se você está encontrando valor nesta história de superação e transformação, considere se inscrever no canal e deixar seu like para não perder futuras doses de inspiração como esta. Os dias que se seguiram àquela noite foram de intensa mudança. As dívidas do professor foram de fato integralmente sanadas, libertando-o de um fardo que o oprimia há anos. Mas a verdadeira revolução ocorreu dentro dele. Com a mente livre das preocupações financeiras mais urgentes, ele pôde mergulhar ainda mais fundo em sua paixão: a educação. Os convites para palestrar se multiplicaram, não apenas em ambientes corporativos, mas em escolas públicas e universidades, onde sua história e sua mensagem ressoavam com uma força inspiradora. Ele criou um programa de mentoria para jovens empreendedores de comunidades carentes, utilizando os recursos e os contatos que a inesperada aula para bilionários havia proporcionado. Sua perspectiva sobre a vida e sobre o sucesso havia amadurecido. Ele passou a ver as adversidades não como punições, mas como desafios que, se enfrentados com integridade e sabedoria, poderiam revelar tesouros escondidos de autoconhecimento e propósito. O professor endividado, que um dia temeu perder tudo, agora se via em uma posição de poder e influência, usando sua própria experiência para guiar outros. A história do professor se tornou um testemunho vivo da máxima de que a verdadeira riqueza reside na contribuição, na capacidade de impactar vidas e na resiliência inabalável do espírito humano. Sua trajetória, de um abismo financeiro a um farol de esperança, ilustra que os momentos de maior adversidade são, muitas vezes, os catalisadores para as maiores transformações. Não é a ausência de problemas que nos define, mas a forma como os enfrentamos, a coragem para dar uma aula, seja ela literal ou metafórica, mesmo quando nos sentimos mais vulneráveis. A lição de esperança que ele nos deixou é universal. Nunca subestime o valor intrínseco do que você tem a oferecer, pois o conhecimento e a sabedoria, quando partilhados com autenticidade, têm o poder de mover montanhas, não apenas em sua própria vida, mas nas vidas daqueles ao seu redor. Este professor nos ensinou que, no fim das contas, a mais valiosa de todas as fortunas é a capacidade de permanecer fiel a si mesmo e encontrar propósito, independentemente das circunstâncias. Se você curtiu esse aprendizado, não se esqueça, siga o canal Status Bilionários para mais. Até a próxima!